E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras, Opa, o podcast que mergulha fundo nos livros que alimentam a alma. é isso aí. E hoje a gente vai desbravar um devocional que tem dado o que falar. Upon Waking, da Jackie Hill Perry. Uhum. Ao longo do nosso bate-papo, vamos desvendar os insights poderosos da Perry sobre a vida cristã. E acreditem, ela não alivia, não. Não alivia, não. Preparem-se para uma conversa franca sobre a nossa necessidade de Deus, a força da oração, como a fé se transforma no cadinho do sofrimento, É a verdade. importância da comunidade e, claro, a luta constante contra o pecado. Sem dúvida. Para me ajudar a dissecar Upon Waking e tirar o máximo proveito dessa obra, chamei um expert no assunto. Olá. Olá, é um prazer estar aqui. E antes de começarmos aquele recadinho maroto, curtam o nosso canal, sigam a gente, ativem as notificações para não perderem nenhum episódio. Compartilhem essa conversa com seus amigos. Espalhe uma palavra. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. Sua participação é o que faz o Fé em Letras crescer. Então vamos começar nosso mergulho em Upon Waking. O que você pode nos dizer sobre esse devocional? Bom, a Jackie Hill Perry construiu um devocional, para 60 dias de imersão na palavra, mas já aviso, não é daqueles devocionais água com açúcar, não. Ela nos convida a um mergulho profundo na fé, com reflexões bíblicas, observações bem sinceras sobre os desafios e as alegrias de seguir a Cristo. E já nas primeiras páginas ela usa uma analogia que me pegou de jeito, a da fome da alma. É como se a gente vivesse beliscando fast food espiritual, sabe? Contentando-se com migalhas de conhecimento em vez de buscar o banquete que Deus oferece. Você sentiu isso também? Totalmente. Essa crítica que ela faz aos devocionais superficiais, né? Upon Waking é um convite a ir além, sabe? Usar o livro como um trampolim para um estudo mais profundo da Bíblia. E a Perry deixa claro, né? Que a fonte da verdadeira satisfação, a única que pode saciar essa fome da alma, está nas Escrituras. Faz todo sentido. E por falar em buscar Deus de forma profunda, né? O primeiro tema que ela aborda é a necessidade constante dele em nossas vidas. E aí o que a Perry nos ensina sobre a importância da oração em Upon Waking. Ela vai direto ao ponto, né? Mostrando como a distração é o nosso maior inimigo na hora de nos conectar com Deus. Celular, redes sociais, a correria do dia a dia, tudo isso nos rouba o foco e impede a gente de ter uma conversa genuína com o Pai. É verdade. Mas, sendo bem sincera, como colocar em prática essa busca por silêncio e quietude que ela propõe? A gente vive numa loucura, né? Será que a Perry dá alguma dica para a gente conseguir encaixar a oração na rotina? Ela usa um exemplo poderoso, a vida de Jesus. Mesmo com uma agenda lotada, Jesus priorizava a comunhão com o Pai. A Perry nos leva a questionar, né, se a nossa falta de oração é realmente por falta de tempo ou por falta de humildade em reconhecer que precisamos de Deus. Uau! Essa provocação é forte. E me fez pensar, será que às vezes a gente não usa a falta de tempo como desculpa para não encarar a nossa dependência de Deus? O que você acha? É um questionamento válido, né? Acho que a Perry nos convida a sermos honestos com nós mesmos e a reavaliarmos as nossas prioridades. Se a gente realmente reconhece Deus como a fonte da nossa vida, a oração se torna uma necessidade e não mais uma obrigação que tentamos encaixar na agenda. Concorda? É como se a gente só sentisse fome de Deus em momentos de desespero, né? Mas a Perry nos chama para ter essa fome constante, essa busca diária pela sua presença. Exatamente. Bom, ouvinte, depois dessa dose de reflexão, vamos para o segundo ponto, que a Perry aborda: o impacto do sofrimento na nossa fé. E já aviso, preparem os lencinhos. Preparem-se. Em Upon Waking, a Jackie não foge de temas difíceis. Ela coloca o dedo na ferida e nos faz refletir sobre como a dor e o sofrimento impactam nossa relação com Deus. É verdade. E para ilustrar essa realidade, ela usa um exemplo extremo: a experiência de Elie Wiesel, autor do livro Noite. Pesado, né? Para quem não conhece, Noite retrata o horror que Wiesel vivenciou no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E ele descreve como essa experiência o levou a questionar a existência de Deus, a perder a fé. É um relato muito forte. E aí, o que a Perry tira dessa história? Como ela usa esse exemplo para nos ensinar sobre a fé em meio ao sofrimento? Ela nos mostra, né, que a dor pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. É verdade. E que as perguntas, as dúvidas e até a sensação de abandono por Deus são reações humanas diante do sofrimento. Sim, sim. E como lidar com esses sentimentos? Especialmente quando a gente se sente no fundo do poço sem entender o porquê de tanta dor. A Perry nos dá algum caminho. Ela nos encoraja, né, a sermos honestos com Deus, a levarmos nossas perguntas e dores a Ele em oração. Ela usa o exemplo dos Salmos, onde os salmistas questionam a Deus abertamente, sem medo de expor suas angústias e frustrações.
A Perry nos mostra que a fé autêntica não é a ausência de dúvidas, mas a perseverança e confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus propósitos. E que exemplo melhor para ilustrar isso do que a história de Jó, né? Um homem que perdeu tudo, família, bens, saúde, mas se manteve firme em sua fé. É verdade, a história de Jó é inspiradora. E por falar em apoio e força, vamos agora explorar o terceiro ponto crucial destacado por Perry: a importância da comunidade na vida cristã. Em Upon Waking, a Perry aborda a comunidade como um elemento essencial no processo de santificação, na nossa luta diária contra o pecado. Sim. Ela nos mostra que não fomos criados para viver isolados, mas para caminhar lado a lado, nos apoiando, nos exortando mutuamente. Mas na prática, como a gente encontra e cultiva relacionamentos saudáveis na igreja. Afinal, sabemos que toda comunidade tem seus desafios, né? A Perry nos dá alguma orientação prática. Ela usa a história dos israelitas no deserto, né, para ilustrar a importância do apoio mútuo. A falta de encorajamento entre eles os levou à desobediência e à rebeldia contra Deus. A Perry destaca que a exortação, o apoio constante entre irmãos e irmãs na fé, é fundamental para nos mantermos firmes no caminho. É como se a comunidade fosse um antídoto para a fome da alma, que a gente conversou lá no início, né? Ela nos alimenta, nos fortalece e nos ajuda a trilhar o caminho da fé. Sem dúvida, a comunidade é essencial na nossa caminhada cristã. E aí, pessoal, prontos para continuar desvendando Upon Waking? Preparadíssima. E você que está nos ouvindo já chamou aquele amigo que precisa ouvir essa conversa. Espalhem a palavra, galera. Compartilhar conhecimento é alimentar a alma também. E por falar em alimento para a alma, na última parte a gente conversou sobre a fome que sentimos de Deus. E como a distração nos impede de ter uma experiência genuína com Ele, vimos também como a Perry nos convida a encarar o sofrimento de frente, sem perder a fé. E como a comunidade é essencial para nos mantermos firmes no caminho. Agora, vamos mergulhar em um tema que pode gerar bastante desconforto: a confissão e o arrependimento genuínos. E aí, o que a Perry nos ensina sobre isso em Upon Waking? A Perry vai, além daquela ideia de confissão, como uma lista de pecados que a gente recita para, tipo, limpar a barra, sabe? Para ela, confissão e arrependimento são um processo bem profundo de reconhecer os nossos erros e ter um desejo sincero de mudança. E ela usa exemplos bem impactantes para nos fazer refletir sobre as nossas próprias atitudes. Não é fácil encarar os nossos erros de frente, né? Muitas vezes a gente prefere varrer a sujeira para debaixo do tapete por medo, vergonha, culpa. Como a gente lida com esses sentimentos que nos paralisam e nos impedem de buscar perdão? Acho que a Perry nos convida a olhar para a mensagem central do Evangelho, sabe? O perdão e a restauração que Jesus nos oferece. Ela usa a história de Davi, que apesar de ter cometido adultério com Batseba e arquitetado a morte do seu marido, Urias, se arrependeu profundamente e encontrou misericórdia em Deus. Essa história do Davi sempre mexe comigo. É um rei admirado pelo povo, mas que comete erros gravíssimos. E mesmo assim, Deus o perdoa e o usa de forma poderosa. Me diz uma coisa, na sua leitura de Upon Waking, o que te impactou nesse ponto da confissão e do arrependimento? A Perry deixa claro que o arrependimento não é um ponto final, mas um recomeço. É como se a gente fizesse uma faxina na alma, se livrasse dos entulhos do pecado e abrisse espaço para que Deus trabalhasse em nós. Que imagem poderosa! Isso me leva a pensar no próximo tema que a Perry aborda: a busca pela santificação e o poder do Espírito Santo nessa jornada. Legal. Em Upon Waking, a Perry nos desafia, né, a buscarmos a santificação, essa transformação à imagem de Cristo. Mas ela é bem realista ao dizer que essa jornada não é fácil. É uma luta constante contra o pecado, contra as nossas próprias inclinações. E quando a gente tropeça, quando a gente cai e se frustra por não estar, sei lá, evoluindo na velocidade que gostaria, como lidar com essa sensação de fracasso? Acho que a Perry nos convida a lembrar da promessa de Jesus, né? De enviar o Espírito Santo como nosso ajudador, a fonte do poder que a gente precisa para vencer o pecado e crescer em santidade. Ela nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. É verdade. A gente precisa lembrar que a santificação é um processo e não um evento. E que o Espírito Santo está ao nosso lado a cada passo, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando a graça de levantar-nos quando caímos. E aí, na sua visão, qual é o ponto central que a Perry quer que a gente absorva sobre a santificação? Para mim, ela quer que a gente entenda que a santificação não é sobre sermos perfeitos, mas sim sobre sermos dependentes de Deus. É sobre reconhecer a nossa fragilidade e nos entregarmos ao seu poder transformador. Faz todo sentido. E me fez lembrar da analogia da fome que a gente conversou lá no início. A santificação é como se a gente estivesse aprendendo a comer direito, a nutrir a nossa alma com o alimento verdadeiro, que é Cristo. Boa. E aí, pessoal, animados para a última parte da nossa imersão em Upon Waking? Totalmente. Já estou com saudade da nossa conversa. Mas antes de nos despedirmos da Jackie Hill Perry, quero destacar alguns insights provocativos que ela nos deixa ao longo do livro.
daqueles que a gente precisa mastigar com calma, sabe? Concordo. A Perry tem um jeito único de nos cutucar, né? De nos fazer questionar as nossas certezas e pensar fora da caixa. E uma das coisas que mais me marcou em Upon Waking foi a forma como ela conecta a nossa busca por Deus com a maneira como a gente se alimenta. Interessante, me explica melhor isso. Ela usa a analogia do petisco versus o banquete, que a gente já mencionou antes. Muitas vezes a gente se contenta com migalhas de conhecimento bíblico, com uma oração rápida antes de dormir, com um momento superficial de adoração. É como se a gente estivesse sempre beliscando sem nunca sentar à mesa para uma refeição completa com Deus. Faz sentido. E essa atitude revela muito sobre a nossa prioridade em relação a Deus, né? É como se a gente está dizendo, Deus, tem 5 minutinhos para você, depois eu volto para minha correria. Exatamente. A Perry nos desafia, né? A ter fome e sede de Deus. A buscar uma experiência profunda e transformadora com Ele. Não só em momentos específicos, mas em todos os aspectos da nossa vida. E como a gente cultiva essa fome, essa sede constante de Deus. A Perry dá alguma dica prática pra gente. Ela nos convida a mergulhar na palavra, né? A dedicar tempo à oração, a buscar Deus em comunidade, a nos alimentar da sua graça em todos os momentos. É como se a gente estivesse treinando o nosso paladar espiritual para saborear a verdadeira comida. A que alimenta a alma de verdade. E você, como tem vivido essa busca por Deus em sua própria vida? O que Upon Waking te provocou a mudar? A Perry me despertou para a necessidade de ser mais intencional na minha busca por Deus, sabe? Deixei de ver a oração como uma obrigação e passei a encará-la como um privilégio, um momento de intimidade com o meu Criador. Que legal. E tenho me esforçado para trazer essa consciência para todas as áreas da minha vida, né? Para que a minha fé não fique restrita aos domingos de manhã. Que legal. E falando em provocação, teve uma frase da Perry que me marcou profundamente. Deus não é um complemento para a vida que você construiu. Ele deve ser o fundamento. Essa frase é poderosa e ela nos convida a repensar, né? Toda a estrutura da nossa vida. Será que a gente está construindo a nossa casa na areia? Ou na rocha? Será que Deus é o alicerce da nossa vida? Ou apenas um enfeite que a gente coloca na estante de vez em quando? Essa frase me fez pensar em quantas vezes a gente tenta encaixar Deus na nossa vida, em vez de deixar que Ele seja o centro, o arquiteto do nosso destino. Bom, ouvintes, chegamos ao final do nosso mergulho em Upon Waking e eu espero que, assim como nós, vocês tenham se sentido desafiados e inspirados pela Jack Hill Perry. E lembrem-se, a fome da alma só pode ser saciada por Deus. Busquem-no de todo o coração e se alimentem da sua graça todos os dias. E antes de me despedir, aquele recadinho maroto. Curtam o nosso canal, sigam a gente, ativem as notificações para não perderem nenhum episódio, compartilhem essa conversa com seus amigos e, claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. A sua participação é o que faz o Fé em Letras crescer. Até a próxima, queridos ouvintes, e que a paz de Cristo esteja com vocês.